trabalho é sobre política e poderes do Estado moderno. Bom, para entender melhor tudo o que iremos falar nesse trabalho, é importante salientar que o Estado moderno é uma organização política diversa e diferente das civilizações antigas, como acontecia na época feudal, por exemplo. E por isso, para entender melhor, nós iremos estudar a organização política da Índia. Bom, para começar, nós iremos entender a relação que a Índia, que é uma república parlamentarista, tem com o Estado moderno. Antes, é super importante que entendamos quais são os aspectos de cada um. Sobre o Estado moderno, este consistiu em um conjunto de práticas que envolviam questões econômicas, políticas e sociais. Um símbolo extremamente importante de sua formação foi a centralização do poder nas mãos do rei. Alguns exemplos clássicos deste processo foram a Espanha, Portugal e França. Os aspectos que melhor caracterizam esse tipo de Estado estão a burocracia administrativa, porque como o rei tinha todo o poder em suas mãos, ele lidava frequentemente com pequenos conflitos de interesse ou grandes, dependendo do que acontecesse. E quando ele não conseguia lidar com esses conflitos, ele usava sua força militar para acabar com aquilo e ele não ter mais problemas. Além das leis de justiça serem unificadas. Então, a mesma lei que havia para o nobre, havia para o clero, como havia para as pessoas de classe baixa. Agora nós iremos falar sobre o tipo de governo, ou melhor, o modelo de Estado que há na Índia. Como já foi dito, a Índia é uma república parlamentarista. Mas tá bom, quais são os aspectos que melhor caracterizam este modelo de Estado? Como o próprio nome já diz, há um parlamento. Este parlamento governa junto com o presidente. Diferente, por exemplo, de uma monarquia parlamentar, que por ser uma monarquia, governava-se junto com o rei. E diferente do Brasil, por exemplo, este Estado divide-se em apenas dois poderes. O judiciário, que é formado por membros que são votados pelo povo, e o executivo, que é votado por membros que já há no parlamento, mas estes membros são escolhidos apenas dentro do próprio governo, não por uma votação direta do povo. O que é muito importante também de salientar é que tem 3 representantes nesse tipo de Estado. O chefe de governo, que também é conhecido como primeiro-ministro, membro do Poder Executivo, o chefe de Estado, que faz parte do Poder Judiciário, e o presidente. O que é extrema importância entender é que o chefe de governo acaba sendo mais importante que o presidente, salientando também que o presidente não é votado pelo povo. As eleições são indiretas, ou seja, apenas o parlamento decide quem será o presidente. Agora que nós já entendemos quais são os aspectos principais de um Estado moderno e de uma república parlamentarista, vamos mostrar quais são as características que ambos têm em comum, qual a relação que ambos têm. Bom, para começar, nos dois modelos de Estado, o povo não tem participação direta nas eleições. Porém, na república parlamentarista, a população ainda consegue ter um certo controle, podendo votar quem será do parlamento ou não. Porém, quem participará de qual poder ou quem será o presidente ou chefes de governo ou Estado, a população não tem a menor ideia. Diferente do Estado moderno, essa república tem uma divisão de poderes. Porque no Estado moderno, todo o poder era concentrado nas mãos do rei, somente. Já na república parlamentarista, o poder é dividido em dois, que são o executivo e o judiciário, assim como já citado, além do presidente. E nos dois, as questões da minoria, as questões que não têm tanta importância para o governo, são tratadas como não prioridade, como se não fossem coisas tão relevantes para o país. Para que nós pudéssemos entender de melhor forma o sistema governamental da Índia, vamos compreender um pouco sobre o contexto histórico dessa nação. A Índia foi colonizada pela Inglaterra, que tensionava o domínio cultural e econômico dos indianos. Toda essa questão tirava o direito deles de seguir sua religião e dentre outras situações. E mediante toda essa situação que eles estavam inseridos, os indianos viram que precisavam lutar e buscar para o fim de toda essa opressão e desse domínio. Um dos líderes para essa luta
foi Gandhi, uma figura super importante indiana, que aderiu a uma luta pacífica, que nós podemos ver na questão da chamada da desobediência civil, certo? Depois de várias questões, de várias situações, de vários conflitos e ocorridos, a Índia ela consegue a sua independência em 1947. E é então, que é o que nós queríamos dar mais ênfase na questão do modelo governamental, que ela passa a ser governada por um primeiro-ministro e é promulgada a Constituição em 1950. E a Índia ela se torna, então, uma política republicana e laica, certo? A república seria um sistema de governo em que há um chefe de Estado, certo? Eleito pelo povo ou pelos seus representantes e que tem a sua chefia num tempo delimitado. Nessa questão da república, nós podemos nos remeter a Maquiavel. Nicolau Maquiavel, que nasceu em 1469 em Florença, foi um filósofo político, historiador, diplomata e escritor italiano. Uma das suas maiores obras se chama O Príncipe, e ele foi profundo conhecedor da prática política da época. Exatamente por isso que podemos colocar em ênfase aqui suas ideias. Ele separava a ética da própria política, em que o príncipe não tivesse que ser bom, e sim parecesse bom. Em sua tese política, ele destaca essa importância de se manter no poder, ou seja, do governante se manter no governo para que o Estado moderno e a ordem social pudessem ser preservadas. Em questão do republicanismo, que é associado a Maquiavel, nós temos como ponto de partida o elogio da ação e da própria participação dos cidadãos na arena política, na arena pública. Então ele vê de uma forma positiva essa questão, a associação da política com a população. Maquiavel também não via na unidade um objetivo maior da vida em comum dos homens, pois as pessoas tinham e possuem até hoje os seus diferentes desejos, seus sonhos diferentes, suas ambições diferentes, e toda essa convergência poderia ser unida num regime livre que fosse capaz de acolher em suas instituições essas disputas, essas diferenças entre os cidadãos e assim não colocando em tese, não colocando como credibilidade um sonho irrealizável de uma perfeição e harmonia entre todos, pois não iria ocorrer isso. Desta forma, nós podemos entender então como ele era realista. Maquiavel era realista, sim, pois ele propunha estudar a sociedade pela análise da verdade efetiva dos fatos. Ele não se perdia em vãs especulações. Ele também fala sobre a natureza humana. Ele dizia que a natureza humana era egoísta, agressiva e gananciosa. E era exatamente por isso que os homens viviam em conflitos e em competições. E essas competições e esses conflitos poderiam acarretar uma anarquia declarada. Sendo assim, o governo, para ser bem-sucedido, sendo tanto monarquia ou república, ele deveria ter como objetivo a segurança das propriedades e da vida. Essas duas questões, propriedades e vida, seriam os desejos mais universais da natureza humana. Na questão da república, ele a considerava como o regime mais propício à realização do bem comum. E ainda falando sobre essa relação entre Maquiavel e república, ele acreditava que a forma perfeita do governo republicano seria aquela que apresentasse características monárquicas, aristocráticas e populares, de uma forma harmoniosa e simultânea, ou seja, uma república mista. Vou explicar um pouco para vocês como a Índia funciona. Seu governo é dividido em sistema de casta, que possui 4 categorias principais: os brahmanes, kshatriyas, vaishyas e shudras. Esse sistema divide o povo em grupos rígidos e hierárquicos, baseados no seu karma e dharma, que seria trabalho e dever. Nos dias de hoje, apesar ainda dos obstáculos existentes, certos Dalits e outros indianos de castas inferiores podem passar a ocupar cargos de prestígio no país. Isso foi possível porque até o século XVIII as distinções começaram a ter importância limitada e as identidades passaram a ser mais flexíveis, e as pessoas podiam facilmente passar de uma casta para outra.
As castas funcionavam de forma que as superiores e as inferiores quase sempre viviam em colônias segregadas. Poços de água não eram compartilhados. Os brahmanes não aceitavam a bebida dos shudras e só se podiam se casar dentro da sua própria casta. Podemos ver um exemplo claro disso na novela que passou na Globo, Caminho das Índias, onde eles mal podiam se olhar. São falados cerca de 23 idiomas diferentes no país, porém os mais predominantes são o hindi e o inglês. A sua moeda é a rúpia indiana. Seu PIB está em torno de 2.869 trilhões de dólares. A cultura indiana é fruto da fusão entre tradições do budismo com a cultura das tribos arianas que habitavam o norte do subcontinente indiano, que gerou o hinduísmo, um sistema cultural e religioso complexo que se divide em muitas seitas, no qual a aparição de seus deuses se expressa pelas eras cósmicas sucessivas. Atualmente, o governo da Índia está entrando em colapso. A justiça vem acusando o governo de ignorar as alertas sobre a Covid-19, causando assim a falta de insumos e totalizando um novo recorde de 3.689 óbitos em 24 horas. O país vem enfrentando uma alta quantidade de contágios, de infecções, sobrecarregando o sistema de saúde, principalmente na capital Nova Delhi. Em relação à educação, se tornou gratuita e obrigatória pelas crianças de 6 a 14 anos de idade.